inclusive, operações, né, começaram a vazar operações, ou seja, quando a turma do ASA, a turma do IBAMA ia para campo, os criminosos já ficavam sabendo antes como seria a operação, quem iria, qual a extensão da operação, onde iria ocorrer, data da operação, ou seja, no mínimo você conseguia esconder ali, entre aspas, né, parte do crime ambiental, conseguiria deixar ali o local, enfim, literalmente fugir da fiscalização, né, Wallace? Foram muitas operações boicotadas, muitas, até que chegou o momento da gente ter que adotar outras estratégias, a estratégia mesmo de descumprimento de hierarquia, né? A gente precisou fazer isso, a gente precisou desenvolver operações e não dizer para onde estava indo, ou dizer que estava indo para um lugar, mas para fazer outra coisa. É exatamente esse o trabalho da Mariana, que vai ser divulgado em breve, que foi quais foram esses atos de resistência dos servidores que acabaram acontecendo durante esse período. Foram muitos. Para você ter uma noção, Maurício, de um ato infralegal que ensejou numa completa impunidade, nós ficamos quase 2 anos sem cobrar nenhuma multa sequer. 2 anos durante o governo Bolsonaro. O que ele fez? Simplesmente criou, e aí não precisou de lei para isso, por isso eu estou falando que as normas infralegais têm um papel muito importante, e eles descobriram isso, Salles é advogado, sabia muito bem disso. Ele pegou e criou a conciliação ambiental. Quando ele fez isso, ele travou todo o processo de cobrança. Todas as multas que a gente lavrava, elas tinham que esperar uma audiência de conciliação que nunca ocorria, porque não tinha estrutura, não tinha gente, não tinha pessoal, não tinha nada não tinha nada criado antecipadamente para que essa audiência de conciliação de fato ocorresse. E o processo não podia continuar. Então foram 2 anos sem cobrar nenhuma multa, e todas as que já tinham sido lavradas tinham que aguardar o momento da audiência. E a gente tem uma fila de quase 100 mil processos. Entende? Uma única alteração infralegal que travou completamente o nosso trabalho, entende? E isso foi, esse foi o modus operandi durante o governo Bolsonaro inteiro, sabe? Era mudança de normas infralegais, perseguição de servidores, boicote das ações, e do lado de cá os servidores tentando fazer algum ato de resistência, desenvolvendo operações de maneira velada, né? Muitas vezes algumas informações acabaram saindo na imprensa, porque um dos primeiros atos também foi proibir o servidor de falar com a imprensa, né? Então, algumas coisas aconteceram ao longo desse período que foram tentativas de resistência, mas o fato é que Bolsonaro venceu. Ele foi muito efetivo na tentativa de boicotar o trabalho da fiscalização. Eles, vamos pensar, quem foi que ganhou nessa queda de braço? Os servidores na resistência ou o Bolsonaro na tentativa de destruição? Bolsonaro na tentativa de destruição. O desmatamento aumentou, o número de multas caiu, o número de embargos também caiu, o nosso número de operações reduziu-se drasticamente teve a pandemia no meio, né, é importante lembrar isso, mas não foi ter concurso no final do governo, passou os 4 anos com a gente urrando com 200 servidores só, aptos aí a campo, e foi esse o cenário, né? E aí muda o governo, chega o governo Lula, que já com um discurso completamente diferente. Aí eu falo de novo do poder do discurso, tanto que ele é importante. Só o fato de ter mudado o discurso já provocou uma queda de 60% entre janeiro e fevereiro de 2023. E não tinha operação ocorrendo aí nesse período. Não tinha equipe em campo. O IBAMA era o mesmo de dezembro do governo Bolsonaro, entende? O número de servidores era o mesmo, de carros era o mesmo, helicópteros era o mesmo, tudo era igual ao governo Bolsonaro, né? O que mudou? O discurso. O discurso, se o discurso tivesse mudado sem nenhuma ação de campo, em 3 meses a pessoa falou, não, é só falatório, vamos voltar para destruir. Então, o discurso somado com o ato, com operações realmente contundentes e grandes dentro da Amazônia, provocou uma queda brusca do desmatamento ao longo de 2023, no percentual de quase 50%, né? E foi isso, né? Uma ação, uma mudança no discurso e uma ação contundente por parte do Estado. Mas isso